Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Zagatti, sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, cursando Engenharia Elétrica e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo sobre a matéria Fenômenos de Transportes. Nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a lista 1. Professora Iane Novaes, a minha professora, na matéria Fenômenos de Transportes. E a lista foi totalmente disponibilizada por ela. O material utilizado aqui para a resolução é o material dela, o material base. E apenas a resolução que é autoral minha. Pois bem, vamos começar para o exercício 1. Esse vai ser um vídeo explicativo da resolução. Eu não resolverei ela simultaneamente, mas eu comentarei todos os pontos importantes. Bem, vamos lá. Exercício 1. Considere o esquema representado abaixo. De acordo com a situação ao lado, qual o tempo em minutos necessário para que o tanque seja totalmente preenchido de líquido, sendo que o Rho da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Considere o fluido incompreensível e nos dá os dados. V1, D1, HF, V2, D2HI, V3, D3, DC. Ou seja, eles dão um recipiente para a gente com todas as medidas. E no seguinte recipiente, o que está acontecendo é, ao mesmo tempo que está entrando água, a gente tem água entrando por aqui a uma certa velocidade, tem água saindo por baixo e pela direita, certo? Então a gente tem que fazer, com base nos dados que nos foi dados, os cálculos necessários para saber em quanto tempo vai ser enchido esse recipiente. Então o que, que a gente precisa primeiro? Calcular a entrada, calcular as saídas. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Claro, antes de tudo, saber o tamanho do recipiente em si. Então, pois bem, o tanque a, a gente tem que é um tanque de diâmetro igual a 3 metros. Aqui é o DC, 3 metros. Uma altura HF de 3 metros também, certo? Aí a gente vai fazer a fórmula para calcular volume de cilindro, que é π raio ao quadrado vezes a altura. Ah, que altura que a gente vai pegar? É um ponto importante. A gente vai pegar os 3 metros. Pode pegar a princípio, mas não tem necessidade. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar os 3 metros primeiro. Vai dar π, o raio é 1,5 em metros. É importante comentar que está tudo aqui já nas unidades, no sistema internacional. Então, a gente não precisa alterar unidade alguma nisso. É só fazer as continhas. E bem, aqui a gente está vendo ao do lado. Vai ficar 2,5 vezes π vezes 3. Vai ficar então 6,75 π. É o volume total desse tanque. Mas esse tanque está um pouco cheio já. Então qual que é o volume do tanque inteiro assim que falta encher? A gente vai pegar, ver aqui que o HI é 1 metro. Então HF menos HI é o tanto que falta preencher, que é 2 metros. A gente vai substituir. Vai ficar π vezes 1,5 ao quadrado, vezes 2, a gente vai ter no final 4,5 pilitros. E esse é o volume do nosso tanque, que falta encher. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que calcular as entradas e as saídas de líquidos nesse tanque. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas as saídas e subtrair da entrada. E com base na entrada que sobrar, a gente vai ver o tempo necessário para encher, certo? Por conta da vazão que a gente vai também calcular. Pois bem, a entrada aqui em cima, a entrada é o V1, que vem pelo tubo D1, tubo de diâmetro 1, no caso. E a gente vai fazer isso, a gente vai fazer, vai pegar o tamanho, a área do tanque,
do duto de entrada, né? Porque a gente precisa da área para fazer a fórmula da vazão. Que vazão, vamos chamar de Q, é igual a VA. É a velocidade que o líquido entra vezes a área que ele está passando, certo? A gente vai fazer aqui, o D1 é 0,2 metros, certo? Então, a área do, do tubo, do duto, que a gente está fazendo, vai ser π vezes 0,1, porque o 0,2 é o diâmetro, ao quadrado, que vai dar 0,001, aqui na direita, 0,01 π metro quadrado. Esse valor a gente vai multiplicar pela vazão, que já foi dada aqui. A vazão V1 é 2 metros e a gente vai obter que a vazão, sim, vazão de entrada, exatamente. Não é porque a vazão P está só saindo. A gente vai ter que a vazão de entrada vai ser igual a 0,02 π metro cúbico por segundo. Ou seja, a cada segundo enche no tanque um volume de 0,02 π é o valor que a gente usou aqui, porque não precisa transformar, tudo vai estar em π. Ou seja, o que vocês precisam saber é que para completar tudo a gente precisa encher 4,5 π litros. Aqui vai entrar 0,02 π litros por metro por segundo, certo? Aí a gente vai fazer as saídas agora. A primeira saída que a gente tem vai ser a mesma coisa que já fez, só que aqui na fórmula eu deixei como diâmetro para ficar mais fácil sem ter que transformar. Eu tive que a área do duto aqui, o D2, que é esse para a direita, certo? Esse aqui vai ser 0,015625 π metro quadrado. E a gente vai calcular a vazão utilizando 1 metro por segundo, que é a vazão dada aqui no V2, e vai obter 0,01525 metros cúbicos por segundo. 0,01522625 π metros por segundo. Π metros cúbicos por segundo. Faltou o π ali, certo? Então a gente tem uma saída. Agora a gente vai pegar a segunda saída, D3. Eu vou passar para outra página aqui. A segunda saída eu também deixei em diâmetro, para ficar mais simples, não ter que transformar nada. A gente vai ter aqui que a área dele é 0,05625 π metros quadrados. E a vazão, então, dessa aqui do duto 3, que no caso do duto 3 é esse que está vindo para baixo. A vazão dele é de 0,00281, nem vocês estão vendo aqui. E então a gente tem o que sai e o que entra. O que a gente faz? Vai pegar tudo que entra, todas as entradas, e subtrair as saídas. O que a gente tem é o que vai encher, vai continuar lá. Você tá pegando, tipo, você não tá pensando em duas partes separadas, o que entra e o que sai. Tá entrando isso, tá saindo isso. Não, você já tá subtraindo e tá considerando um volume constante e somando a sobra do que entra, entende? Então ele nunca vai descer o volume. Então a gente faz aqui, que tem que encher 4,5 por metro cúbico, e sai isso aqui, e entra isso aqui. Então a entrada líquida, que eu chamei aqui, não porque é de líquido, mas é porque essa aqui é a entrada bruta, que tem que subtrair a saída, no caso como se tivesse um lucro, e não é seu lucro líquido, porque você tem que subtrair o prejuízo que você teve ali na venda, a produção, enfim. Então aqui a gente vai ter que a entrada líquida é 0,0015625 π metros cúbicos por segundo. Ou seja, se um segundo entra isso, em quantos segundos vai ser necessário para encher 4,5 metros? Uma regra de 3 simples, que a gente vai obter no final, que serão 2.880 segundos ou 48 minutos, certo? Pois bem, vale contar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Então, se quiser fazer todas as transformações, mas não tem necessidade, certo? Bem,
Exercício 2. A figura abaixo representa um tanque de dispersão de óleo. Considerando que ambos os fluidos sejam incompreensíveis e que o tanque é uma mistura perfeita, um regime estacionário, determina a densidade da mistura e a vazão volumétrica na saída do tanque. Primeiro de tudo, qual que é a saída? A saída é tudo que entra, tem que sair. Entrou 10, tem que sair 10, não cabe mais que isso. É incompressível. Os fluidos estão ali, não dá para espremer eles. Então entrou 10, vai sair 10. Aqui no meu desenho ficou melhor, eu considerei aqui em cima água entrando, aqui embaixo óleo, e mistura ficou verde. Tudo artista, certo? E nos seus dados, esses dados aqui pra gente trabalhar. Bem, considerando que ambos os fluidos são incompreensíveis, a saída a gente já sabe, a vazão de saída vai ser a soma das vazões de entrada, que aqui a gente tem o QA, que é 200 metros cúbicos por hora, mais o QO, que é 100 metros cúbicos por hora. Então, a QM vai ser igual a 300. Não tem problemas com isso. Se o fluido não diminui, se o espaço não aumenta, tudo que entra tem que sair. Não tem como não ser isso, certo? E o que a gente precisa então é a vazão volumétrica. Vazão volumétrica não, a densidade da mistura, certo? A densidade da mistura vai ser como? A gente está considerando que vamos considerar por segundo aqui. Vamos separar, ó, vamos ter 300 a saída, então vamos separar em 3 partes. Dessas 3 partes, a gente vai ter 2 de água, que é 200, mais uma de óleo, que entra 100 de óleo. Se quiser considerar deixar o 200, o 300, o 100, pode deixar, mas no final vai cortar o zero, então dá para fazer assim, 2 mais 1, tranquilamente, certo? E então, para cada 2 terços de água, entra 1 terço de óleo. Então a gente vai fazer uma média ponderada, assim, não sei se posso chamar de média ponderada, mas meio que é. A gente vai pegar 2 terços, que é a entrada de água, vezes o Rho da água, a massa específica da água, mais 1 terço do Rho do óleo, ou a massa específica do óleo. A gente vai fazer as contas, vai ficar 2 terços vezes 1000, mais 1 terço vezes 801. A gente vai obter, como aqui do lado, o valor de 666,6 mais 267, que é igual a 93367, certo? Um exercício simples de rápida revolução, apenas com as teorias, você já consegue responder uma parte e outra uma média ponderada relativamente tranquila de se entender, certo? Vamos para o próximo, então, exercício 3. O penúltimo exercício, o último exercício de hoje. Pois bem, considere o sistema da secção circular variável e convergente, no qual o fluido de peso específico, com unidades de medida diferentes, já grifa isso, determine a saída do sistema, o diâmetro necessário para que a velocidade média seja 80% maior que a entrada, ou seja, se está entrando a 10 metros por segundo, tem que sair no final a 18 metros por segundo, 80% a mais. Determina também a taxa máxima de fluido na saída do sistema. E 2, considera o sistema isotérmico, o fluido incompressível e o regime permanente. Adotar a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, a primeira parte que a gente tem que entender é na questão do diâmetro da saída, porque é o diâmetro necessário. Se a gente tem 10 litros passando por esse espaço, ele tem uma velocidade. Se você diminuir o espaço e ainda tem que passar 10 litros, o que, que tem que acontecer? Tem que passar mais líquido por segundo. Tem que ser mais rápido a velocidade. Por isso que a gente vai diminuir o diâmetro e vai aumentar a velocidade. A gente tem que saber o diâmetro necessário para essa velocidade final ser 80% maior que a velocidade de entrada. A velocidade de entrada é 2 metros por segundo. A final, ó, 100% seria 4. Seria 4. 1% disso aqui é 0,02. Então a gente tem que, por exemplo, 50% a mais ia ser 3 metros por segundo.
Então, a velocidade final que a gente quer aqui vai ser a velocidade de 3,6 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade final que a gente quer. 3,6 metros. Nossa senhora, metros por segundo. Essa é a velocidade que a gente quer. A gente já sabe isso, certo? Então, como que a gente vai achar o diâmetro? Pois bem, primeiro de tudo a gente tem que converter as unidades, porque é o que eu falei para gravar. As unidades estão no sistema inglês. Libras, pés, libra massa, né, no caso, e pé, então a gente não pode deixar assim. Então a gente vai fazer a conversão de unidades. Para isso a gente utiliza uma tabelinha de conversão de unidade, não é nada que eu sei de cabeça, que você tem que saber de cabeça, não. A professora ou o professor vai disponibilizar ou na prova ou liberar a entrada com tabelas para realização da prova, e você vai pegar os valores que está lá e fazer as operações necessárias para transformar as unidades nas unidades que você quer. No caso, nossas as unidades do SI, do Sistema Internacional. Então, primeiro, libra-massa. A gente sabe que 1 quilograma uma libra-massa é 2,20462 quilogramas, certo? No caso, então, uma libra vai ser 0,4535 quilos, ok? Quase a metade. Falta um pouco, mas é quase lá. O pé. A gente sabe que o pé é 3,2808 e fazemos operações. A representação de metro em pé é um pé, 1 metro é 0,3048 metros, certo? Que faz sentido ser o pé é a medida de um pé. Não exatamente, mas a medida do pé, que fica de curiosidade, que estudei em metrologia, é isso? Sim, estudo de metros. É a medida dos 8 ou 7 primeiros integrantes, primeiras pessoas que chegaram na missa de um domingo lá na Inglaterra, enfim. E tirou a medida deles em linha, um pé na frente do outro, e o valor que a gente encontrou foi de 0,3 metros, ok? E na verdade tudo que eu falei que é mentira, o pé é só um pé na frente do outro. Eu não lembro qual que é a medida que é das pessoas uma frente da outra, mas ela existe de verdade e é loucura. Enfim, a gente vai pegar um metro, vai passar o para metro cúbico. Aqui a gente sabe, quer dizer, o litro a gente vai passar para metro cúbico, que a gente tem litro por minuto ao quadrado, e 1 minuto 60 segundos. Então no final a gente vai pegar o valor que a gente já tem aqui de 216.393, passar essas operações para cá todas e a gente vai multiplicar por 0,45 para ir para quilo, por 0,3 vai lá para metro, embaixo para litro vai virar 0,001 metros cúbicos e o segundo vai ficar 3.600, que é segundos ao quadrado, que é 60 segundos ao quadrado, e os segundos continuam quadrado aqui, certo? Após realizar todas as contas, a gente vai ter o valor final de 8.314,6 quilogramas metros por segundo metros, quilograma metro vezes metros por segundo, o quilograma metro segundo ao quadrado. Aqui a gente vai pegar, juntar tudo isso, que é quilograma, quilograma metros segundo ao quadrado. O que é massa? Força igual massa vezes aceleração. Metros por segundo ao quadrado, aceleração. Massa. Então isso aqui é força, é newton, certo? Então vai ficar 8.314,6 newtons metros cúbicos, ok? E a gente vai fazer o que agora? A gente sabe já qual que é o peso específico do fluido.
Então a gente vai pegar e transformar a entrada. A entrada foi dada aqui, que a área de entrada é 10 pé quadrado. A gente vai pegar 1 pé quadrado é igual a 0,0929 metros quadrados, vezes 10, porque lá é 10, vai ficar 0,929 metros quadrados. É a área de entrada aqui, certo? O diâmetro que foi dado? Não, é a área mesmo. Tá em metro quadrado, certo? É a área. Se essa área de entrada nesse ponto, até fazer um pouco maior. Essa aqui é a área de entrada. A gente tem que achar então a vazão. No caso, o que entra. A vazão de entrada. Que vai ser a vazão é a área vezes a velocidade. A gente tem a área agora transformada e a gente tem a velocidade em 2 metros por segundo. Vezes a área de 0,929 vai ficar 1,858 metros cúbicos por segundo. Então, isso é o que entra. O que sai vai ser isso aí também. Se isso que sai, a gente tem que aqui o que entra é 1,858. Se o fluido é incompressível, se não tem mudança da espessura do tubo, no caso tem a mudança que ela diminui, qual que é a, o diâmetro, a área que pede. Considera é necessário. Determine a saída do seu diâmetro, pede o diâmetro necessário. Então a gente quer saber isso aqui. A gente vai fazer o inverso, a gente vai saber a vazão. E se a vazão é igual a área vezes velocidade, a gente tem a vazão de saída, que vai ser a mesma da entrada, vai ficar 1,858 é igual a área que a gente não sabe, vezes a velocidade que nos foi dada, que a gente sabe no caso, que é 3,6 através das contas. Isso aqui, se a gente fazer todas as contas, a gente vai ter que a área vai ser igual a 0,516 metros quadrados. Então, para achar o diâmetro, a gente vai pegar a área, vai fazer a formulazinha da área através de diâmetro, que é π diâmetro. Gente do céu, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. A gente sabe a área, que é 0,56. O π a gente sabe. Então o que vai faltar é só o diâmetro, que após todas as contas a gente vai ter que o valor é 0,81 metros. Certo? E o que mais que pede? A taxa mássica. A taxa mássica de saída. A gente tem que a massa específica, esse aqui é um pontinho aqui, ó, massa específica vai ser igual ao ρ do líquido, que a gente transformou já, que é esse valor aqui que a gente achou, vezes a área, vezes a área não, vezes 1,858. Isso aqui é a vazão, o tanto que sai, para saber a massa, a taxa mássica, que essa aqui é a vazão, mas isso aqui é a massa, a gente tem que saber então a taxa que sai, o quanto de massa que sai por segundo ali, certo? Isso é a taxa mássica, por isso a gente usa a massa específica do líquido. Porque a gente sabe o tanto sai, você usa massa específica, então tá saindo tudo isso de líquido, e a massa do líquido é isso. Tanto é que o resultado final fica em quilogramas por segundo. E bem, aqui o ρ a gente sabe que é o peso específico, o peso de F no caso, o peso final. A gente sabe que é ρg, e então o ρ é igual ao peso final sobre a gravidade. A gente vai obter esse valor aqui de 831,46 kg metros cúbicos. Esse aqui é o ρ do nosso líquido que está aqui dentro. E o ρ do nosso líquido que está aqui dentro, a gente usa para achar a massa específica, que é ρ
vezes a vazão. Essa é a fórmula aqui. É ρ vezes a vazão. Tá aqui em cima até. Detalhe que eu não tinha me lembrado. Certo? Pois bem, o último exercício, ele não está resolvido. Vou deixar ele como um desafio para quem quiser tentar. Logo mais terá outro vídeo resolvendo esse exercício, dentre outros dois. A gente vai fazer do 4 ao 6, finalizando assim a lista 1, liberada pela professora, certo? Então, hoje fizemos o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, e o 4 vai ficar para a próxima aula junto ao 5 e o 6. Bem, por hoje é só. Muito obrigado a todos que acompanharam. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários. Por favor, se puder, deixar o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike. E é isso. Um abraço a todos. Fiquem bem. E até a próxima. Fui.